Olá, pessoal. Começaremos agora um estudo de álgebra linear. E a álgebra linear ela é aquela área que envolve vetores, né? Vetores de uma forma bem geral. Então, antes da gente começar na parte de resultados de álgebra linear, são os espaços vetoriais, né? Espaços vetoriais, que é o ambiente em que funciona a álgebra linear, os ambientes, né? A gente primeiro começa com o conceito e os resultados de vetores. Vetores mesmo, do R2, do R3. Veja só, um vetor ele é caracterizado pela direção, sentido e comprimento. A direção é a situação em que ele se encontra, se ele está na diagonal, na vertical, diagonal não, desculpa, na horizontal, na vertical ou na diagonal, né? Essa é a direção que um vetor pode se encontrar, horizontal, vertical ou diagonal, né? Um vetor ele é uma seta. Então, esse vetor, essa é a direção dele. O sentido dele é se está para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda. O sentido é exatamente onde aponta a pontinha da seta, né? E o comprimento dele é o tamanho. Daqui para cá, tecnicamente é o tamanho, que a gente vai chamar mais tarde de módulo. É o tamanho dele. Intuitivamente, a ideia de vetor é essa. Aí a gente geralmente tem um vetor definido por dois pontos, digamos A e B, né? Imagine que esse vetor ele pode estar em qualquer lugar, sendo o mesmo vetor. Digamos que esse primeiro ele sai de A e vai até B, né? Ele tem extremidades A e B, e esse outro aqui ele tem extremidades C e D. Então a gente denota, vamos dizer que esse vetor ele é um V, a gente denota ele por AB, ou pode ser também CD. Ou seja, esses vetores, apesar de não estarem no mesmo lugar, por eles serem do mesmo tamanho, vamos supor que eles são do mesmo tamanho, e têm a mesma direção e o mesmo sentido, então eles são iguais, né? Então o vetor ele pode estar em qualquer lugar, sendo que ele tem essas três características únicas: a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Então eles serão iguais. A gente vai ver isso bem posteriormente. Agora considere que você tem um vetor V, né, um vetorzinho V. A gente tem um correspondente a V, mas que tem o mesmo módulo, a mesma direção e o sentido diferente. Digamos que seja esse daqui, ó. Ele tem sentido diferente, então a flechinha dele é para baixo. E esse vetor a gente denota por menos V. Então, menos V é aquele vetor que tem o mesmo módulo, a mesma direção, mas o sentido diferente. Costuma-se até escrevê-lo partindo da extremidade do V para baixo, assim, ó. Que seria o menos V. Porque ele tem uma simetria, né? Se você passar uma linha aqui do lado direito, é simétrico ao lado esquerdo. Temos aqui duas definições, dois resultados, né? O módulo de um vetor, que a gente viu que é o comprimento, o tamanho, ele é indicado por isso aqui, ó, duas barrinhas e o vetor dentro. Então, o módulo de um vetor V é isso aqui. Você coloca duas barrinhas e o vetor dentro, né? V ele será unitário quando o módulo dele for igual a 1, ou seja, o tamanho dele for igual a 1, ele é unitário. E dois vetores eles são colineares, né? Quando eles têm a mesma direção, ou seja, você tem um vetor aqui, aí você tem outro na mesma direção, né? Então esses vetores são todos colineares. A gente também chama eles de paralelos, né? É a mesma ideia de retas paralelas, né? Todos eles são colineares, têm a mesma direção, supondo que eu fiz o desenho aqui correto, né? Que eles são todos paralelos. Todos nessa direção, assim, ó. Certo?
Dois ou mais vetores são ditos coplanares quando estão no mesmo plano. Então, coplanares são aqueles vetores que estão no mesmo plano. Imagina um plano aqui, ó. Imagina que a gente esteja no R3 e eu esteja desenhando aqui um plano no R2. Então, todos os vetores que tiverem dentro desse plano, ou seja, não tem nenhuma inclinação com o plano, que a ideia de ser coplanar é essa, é que o vetor ele não faz ângulo com o plano. O ângulo aqui, ó, é 0 grau, né? Ou seja, ele é paralelo. Se você pegar um vetor perpendicular ao plano, né, tem que ser ortogonal a todos os outros. Daqui a pouco a gente vai chegar na noção de ângulo, eu já adiantando. Então, todos os vetores são coplanares quando eles estão no mesmo plano, ou seja, em relação ao plano, os vetores que são perpendiculares ao plano são perpendiculares também aos vetores. Então, eles são todos coplanares. Aí agora operações com vetores, adição de vetores. Sejam U e V, aí U é o vetor que sai de A até B e V é o vetor que sai de B até C. Então, U mais C vai ser o vetor que vai sair de A até C. Isso é bem intuitivo, né? Ó, imagina, o vetor sai de A e vai até B. Aí o outro sai de B e vai até C. Então a soma vai ser o quê? Vai sair de A até C. Mas como a gente está falando de vetores, existe a representação geométrica desses vetores. Vamos lá. Ó. Imagine que esse aqui seja o vetor. Deixa eu colocar assim. Esse aqui seja o vetor que sai de A até B. Então, o nosso vetor U. Imagine que esse daqui é o vetor que sai de B até C. Ele sai de B, então eu vou desenhar ele saindo de B. Independente de onde ele esteja, a gente consegue colocar ele saindo de B, né? Aí isso aqui é o vetor V, sai de B até C. Então o vetor soma será aquele que sai de A até C. Então esse seria a soma, U mais V, né? Essa é a famosa regra do paralelogramo, porque nesse caso aqui a gente considera que o segundo vetor está saindo de B. Então vamos só esclarecer isso. Você tem dois vetores, você quer somar. Tem um para cá e tem outro para cá. Isso aqui é U, isso aqui é V. O que é que você faz? Você junta os dois saindo da mesma extremidade. Vai ser esse aqui. Deixa eu repetir o U. Repetir o U aqui. Aí você coloca o V. O U ficou. Deixa eu ajeitar aqui. Mesma inclinação, não. Pronto. A gente quer que seja o U. Aí você faz o V para cá, ó. Para cá. Aí você usa a regra do paralelogramo. Você pega o U e traceja ele aqui, ó. Você fazer o U aqui, ó. Exatamente igual que ele estava, né? Não está exatamente igual não, mas suponha. E aqui o V. Aí vai formar um paralelogramo. A soma é exatamente esse caminho do meio, né? Então esse do meio aqui é U mais V. Então essa é a regra do paralelogramo. Por quê? Porque quando você faz isso, esse vetor aqui é o V, ó. Esse que está acima. Vou cobrir ele de preto. Esse vetor aqui é o V. Aí você tem exatamente o V saindo da ponta do U. O U sai de A até B e o V vai sair de B até C. Então a soma é o paralelogramo, que é exatamente a forma que foi definida aqui, ó. Que na forma que foi definido, dá a entender que é um caso particular, mas não é, né? No geral, basta você colocar os dois saindo da mesma extremidade e fazer o paralelogramo. Dá certa soma, certo? Então vamos para a próxima propriedade. Algumas propriedades de soma. A primeira propriedade é a associativa, né? Se você tiver três vetores, digamos, U mais V
somado com W. Então, isso aqui é a mesma coisa de você somar U com o resultado de V mais W. Então, somar vetores 2 a 2 pode ser associativo. A segunda propriedade é a comutatividade. Você somar U mais V é a mesma coisa de somar V mais U. Então, aquela soma U mais V é igual à soma de V mais U. A terceira propriedade é a existência do vetor nulo, né, que a gente chama de vetor nulo. Né? O zero não, é o vetor nulo. Esse vetor nulo, ele vale somado com qualquer vetor, vale a comutatividade, e além disso ele é nulo, ele é neutro, ele faz o mesmo papel do zero nos números reais, ele é neutro na soma. Né? E no item 4, para um vetor V sempre existe o simétrico ou inverso aditivo. Né? Existe para V, existe um menos V, tal que V somado com menos V é igual a menos V somado com V, que é igual ao vetor nulo. Não é isso? Todas essas propriedades aqui dá para verificar na figura, fazendo a regra do paralelogramo, certo? Mas eu vou ver só essa última para a gente ver como é simples. Ó. Imagina um vetor aqui, ó, e o vetor nulo, como a gente, ou vetor nulo não, desculpa, o vetor simétrico, como a gente já viu, é esse aqui, ó. É um vetor que tem a mesma direção em sentido contrário. Não é isso? A soma dos dois, não tem como você fazer um paralelogramo aqui, né? É exatamente zero, né? Porque eles não têm inclinação. Quando você somar os dois, aí dá o vetor nulo, o vetor zero, certo? Aí agora a diferença de vetores, né? Dado dois vetores U e V, a diferença de U por V é U mais menos V. Então você soma o vetor U com o seu inverso aditivo, já que ele existe, né? Então vamos tentar fazer isso. Ó. Você tem aqui o vetor, já vou colocar já na situação de somar. Você tem aqui o vetor U, né? E você tem o vetor V, ou seja, isso aqui, ó, V, tá certo? Já na situação de somar. Aí, regra do paralelogramo, como é que a gente faz? A gente coloca o V aqui, ó, não é isso? Coloca o V aqui e coloca o U. E ficou ruim, ficou legal. Deixa eu colocar o U primeiro, coloco o V. Aí você coloca o U e o V aqui, ó, né? Pronto, fiz o paralelogramo mais ou menos. Aí eu vou somar U com V, mas só que eu quero somar com menos V. Menos V vai ter que mudar o sentido aqui, ó. Em vez de colocar o V, você coloca o menos V. Agora sim, é menos V. Então, você tira a ponta do U, você sai do ponto de V e vai até o ponto de U. Eita. Então, esse daqui, ó, essa diagonal aqui é U menos V, né? Aí você poderia perguntar por que a diagonal aqui sai de V, não faz muito sentido em relação à soma. Pensa comigo, ó. V isso aqui, eu quero somar U com menos V, né? Essa direção aqui, ó, V, menos V. Então, fazer rapidão aqui, ó. Pegue ele e coloque ele aqui, ó. Ele vai ficar, acho que aqui assim, assim, que ele é simétrico a V, menos V, né? Então você faz o quê? Regra do paralelogramo. Passa um paralelo em relação a U. Agora passa um paralelo em relação a V. Exatamente essa diagonal aqui, ó, quando você somar. Certo? Isso aqui vai ser esse daqui
vai ser o U de novo, e esse aqui vai ser o menos V de novo, menos V. Aí você depois passou o paralelo, você soma os dois, U menos V, que é exatamente esse aqui, ó. Esse é igual a esse. Pode não estar bem desenhado, mas é igual. Aí, sabendo disso, você já pode pegar um atalho, né? E na hora de fazer a regra do paralelogramo, dizer o quê? Que a diagonal assim, ela é, da forma que eu fiz aqui, ela é a diferença de U menos V. Enquanto que, como a gente viu, a diagonal assim é a soma, né? Isso aqui é a soma de U mais V. Então, U mais V, U menos V, diagonal. A diagonal grande, vamos dizer assim, essa diagonal da soma do paralelogramo e a diagonal da pequena, né? Então, é assim que se faz a soma, a subtração de dois vetores. Aí a gente tem a multiplicação de um número por um vetor, né? Dado um vetor V diferente do vetor nulo e dado um número real diferente de zero, número real k, então um outro vetor P ele se forma pela multiplicação de k vezes V. Se você multiplicar um número vezes um vetor, você vai ter outro vetor, né? Vamos olhar aqui intuitivamente. Imagina um vetor aqui vai ser o vetor V, aí você vai multiplicar ele por k. Se o k ele for maior do que 1, o vetor cresce. Isso aqui seria kv, seria o nosso P. Aqui seria k maior do que 1, o vetor cresce. Se o k for menor do que 1, o vetor diminui, seria kv com k menor do que 1, né? K maior do que 0 também. Se o k for negativo, o vetor, vou fazer aqui, ó, se o k for negativo, o vetor ele muda o sentido. Aqui seria o k menor do que menos 1. E aqui, se o k for negativo, né? Aqui ele muda o sentido também. Aqui seria o k, k maior que menos 1. Pronto, k maior do que menos 1. Tá certo? Então, ele vai mudar o tamanho quando você multiplica um vetor, mas ele continuará sendo um vetor. E se você multiplicar ele por 1, ele continua sendo o mesmo. E se multiplicar por 0, você anula o vetor, ele vira o vetor nulo, mas continua sendo um vetor. Então, a primeira propriedade nessa condição aqui, ó, em relação ao módulo, é o seguinte, é que o módulo desse vetor resultante é igual ao módulo do número multiplicado pelo vetor, que isso aqui é exatamente igual ao módulo do número vezes o módulo do vetor. Então, o módulo do vetor resultante é o módulo do escalar, que a gente chama de escalar, que multiplica o vetor, vezes o módulo do vetor, né? Aí a segunda é que a direção é a mesma, né? A direção de V é a mesma, como a gente constatou, é a mesma de P, né? O que vai mudar é o módulo e o sentido. O sentido pode mudar dependendo do valor de K, certo? Aí a gente tem a observação. A observação 1 é que se o K for zero, ou o vetor for o vetor nulo, então quando você multiplicar o número vezes o vetor vai dar igual a zero. Então, pelo menos um dos dois for zero, você vai ter o resultante zero. Ou seja, um número zero anula um vetor qualquer e um vetor qualquer continua sendo zero quando você multiplica por um número. Aí, se o k for menos 1, você vai mudar o sentido e permanecerá o mesmo tamanho de v, ou seja, vai resultar no oposto de v, né? Aquele que, quando somado com v, dá o vetor nulo. A gente tem essas propriedades aqui, né? São propriedades que são válidas para vetores, né? Se você multiplicar um número vezes o resultado de um vetor que foi multiplicado por um número, né? Ou seja, A que multiplica B vezes um vetor, então isso é a mesma coisa de você multiplicar primeiro os escalares, que são os números, depois multiplicar pelo vetor. Então, tanto faz a ordem. Multiplicar o escalar pelo vetor e depois multiplicar pelo escalar, ou multiplicar os escalares e depois multiplicar o vetor, né? Deixa eu fazer um exemplo para a gente ver, ó. 2
que multiplica 3 vezes um vetor, isso é a mesma coisa de 6 vezes o vetor. Mesma coisa. Aí essa outra aqui, ó. Se você somar dois escalares e multiplicar com vetor, é a mesma coisa de você multiplicar em relação a essa distributiva aqui, ó. Ou seja, o primeiro escalar da soma vezes o vetor, mais o segundo escalar vezes o vetor. Que seria a mesma coisa o quê? Seria 6 vezes o vetor. Isso é a mesma coisa de 2 vezes o vetor mais 3 vezes o mesmo vetor. Isso é a mesma coisa. Beleza? Aí essa outra aqui, ó. Se você multiplicar um número com a soma de dois vetores, isso é a mesma coisa de multiplicar o número primeiro e depois somar. Seria, sei lá, 2u mais v é a mesma coisa de 2u mais 2v, né? Somar esses dois resultados aqui. Lembrando que isso aqui é um vetor. É um número vezes o vetor que resultou em um vetor. E quando você multiplica um vezes o vetor, tem que dar exatamente o vetor. Agora nós veremos vetores em espaço R2 e espaço R3. Lembrando que o R2 é o plano cartesiano que a gente conhece. E o espaço R3 é o plano XYZ, que a gente também conhece, né? Então, o conjunto do R3, XYZ, XYZ real, é o conjunto da terna ordenada, né? X, Y e Z. Já já a gente vai se familiarizar mais com esse espaço, né? E os vetores são representados sempre partindo da origem. Pode não ser partindo da origem? Pode, mas a gente representa eles partindo da origem, porque como a gente viu, o mesmo vetor ele pode estar em qualquer lugar, vamos dizer assim, já que ele é caracterizado pelo módulo, sentido e direção. Então vamos lá, ó. O eixo x, o eixo das abscissas, o eixo y, o eixo das ordenadas. Então os vetores são representados partindo daqui, ó. Você pode fazer um vetor aqui, ó, um vetorzinho aqui, ó, certo? Aí, para o caso em que o vetor não está partindo da origem, você pode representá-lo, né? Vamos supor esse vetor aqui. Esse vetor aqui, deixa eu fazer ele. Ele não parte da origem. Vamos chamar esse vetor de... ele tem dois pontos, né? O ponto de saída, o A, e o ponto de chegada, que é o B. Os pontos cartesianos. Então, você faz o quê? Você faz ele partindo da origem, né? Ele igual aqui, ó. Ele para de sair do ponto A e chegar no ponto B, porque o ponto A é esse ponto aqui de cima, né? Ele agora vai sair da origem e chegar no ponto B, tá certo? No caso, eles são iguais, né? Vamos supor que aquele agora chega no ponto P. Então, o vetor AB ele é igual ao vetor OP. Lembrando que O é a origem. Ele é igual, né? O vetor saindo é o vetor igual. Agora, imagine o R3. Deixa eu subir aqui mais um pouco para a gente tentar fazer o R3. O R3 ele é feito assim, ó. Você faz o eixo X, pode ser horizontal, as pessoas fazem mais deitada para baixo. Aí você faz o eixo Y, deixa eu colocar aqui eixo X, você faz o eixo Y para cá e você faz o eixo Z para cima. Tem que fazer de tal maneira que eles fiquem ortogonais. A parte do eixo Y que fica para o lado de dentro, né, que aqui são três dimensões, você faz tracejado. A parte do eixo X que fica para o lado de dentro, você faz tracejada. E a parte do eixo Z que fica para o lado de dentro, tracejada, né? Que seria o Z. Então, os vetores aqui é a mesma coisa, né? É mais difícil de colocar, de representar, porque é três dimensões. Mas imagina um vetor aqui, ó. Se esse vetor aqui ele sai de um ponto A, lembrando que esse ponto A tem coordenada x, y, z, e chega no ponto B, que também tem coordenada x, y, z. Então, esse vetor ele pode ser representado saindo aqui, ó, da origem, né? Mesma coisa, o vetor AB ele é igual ao vetor OP, né? Um vetor saindo da origem. Não é muito fácil de representar, não, mas a gente tem programas, aplicativos que dá para representar o R3, poder visualizar melhor. Lembrando que a origem, esse O, a origem,
origem, no R2 é o ponto 00, que seria o que representa o vetor nulo, e no R3 é o 0, 0, 0. A gente tem a ideia de igualdade de vetores. Dado um vetor U, x1, y1, z1 e v, x2, y2, z2, então U será igual a V se somente se as coordenadas forem iguais na ordem, né? A coordenada de x seja igual à coordenada de x de v, a coordenada de y de u igual à coordenada de y de v e assim por diante. Então, x1 é igual a x2, y1 é igual a y2 e z1 é igual a z2. Então, será igual se somente se essas três coisas acontecer. Se um desses daqui for diferente, então os vetores será diferente. Pelo menos um for diferente. Então, todos têm que ser iguais. Ó, exemplo. Seja U 1, 3 e 0 e V 1, 2 e 0. Então, eles não são iguais. Por quê? Porque essa coordenada aqui, ó, é diferente dessa. Apesar da primeira coordenada ser igual, a terceira ser igual, a segunda não é. Então, obviamente, eles não são iguais. Agora, seja U e V, esses dois vetores, então a gente pode determinar os valores de x e y se eles são iguais, né? Que é a afirmação aqui, ó, eles são iguais. Então, se U é igual a V, se somente se x mais 1 é igual a 5 e 4 é igual a 2y menos 6, né? A última coordenada está ok, 3 igual a 3. Então, nesse caso, x mais 1 igual a 5, 1 que está somando passa a subtrair, então vai ficar 5 menos 1. E o y fica 4, o 6 está negativo, ele vem positivo, igual a 2y. Aí x vai ser igual a 5 menos 1, 4. E y vai ser, vou trocar os membros, 2y vai ser igual a 10. Então, x é igual a 4 e o y é igual a 10 dividido por 2, que dá 5. Então, esses dois vetores são iguais se somente se x é igual a 4 e y é igual a 5. Esse exemplo para a gente visualizar. A gente tem operações entre vetores no R3, né? Sejam U e V, vetores representados dessa forma, e há um número real, então a gente soma U mais V, agora a gente tem a soma algébrica. Antes a gente tinha visto ó, a forma geométrica. Como é que eu somo U mais V? Você soma a primeira coordenada com a primeira coordenada, a segunda com a segunda e a terceira com a terceira. Então, esse aqui é o vetor U, esse aqui é o vetor V, e você soma coordenada a coordenada. Vai resultar num novo vetor em que o resultado, né, o vetor resultante, ele é formado pela soma das coordenadas. x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. Então, isso aqui é um vetor em que cada entrada, como a gente chama cada entrada, é a soma das coordenadas do vetor anterior. Aí agora a gente multiplicar por um escalar, um número desse, digamos a vezes u, é a vezes u, quem é o x1, y1 e z1, é exatamente um vetor cuja primeira coordenada é a multiplicando a primeira coordenada, a segunda coordenada do vetor resultante é a multiplicando a segunda coordenada, e a terceira coordenada vai ser a multiplicando a terceira coordenada de u. Ó, exemplo, U igual a 2, 1, 3 e V igual a menos 1, 2 e 2. Então, U mais V vai ser o quê? 2, 1, 3 mais o vetor menos 1, 2 e 2. Aí você soma o primeiro com o primeiro, fica 2 mais menos 1, 2 menos 1. Aí 1 mais 2 e 3 mais 2. Aí isso aqui vai dar 2 menos 1 dá 1. 1 mais 2, 3. E 3 mais 2, 5. E vamos supor que a gente vai multiplicar o vetor U por 2. Aí fica 2 que multiplica 2, 1 e 3. Aí fica 2 vezes 2, o escalar vezes o número da primeira coordenada. Aí 2 vezes 1 e 2 vezes
3. Aí o primeiro dá 4, 2 vezes 1 dá 2, e 2 vezes 3 dá 6. Ok? Vou tentar colocar, não é muito fácil não, vou tentar colocar no R3. Né? Vamos colocar aqui, ó. Lembrando como é que coloca o R3. O eixo X, deixa eu fazer mais para baixo. Cabe? O eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Aí a gente coloca aqui, ó. Entra, entra. Aí a gente faz uma escala aqui, eu não vou fazer bem feito, não, mas vamos fazer uma escala aqui, ó, que seja 1, 2, 3, 4, 5, 6. É para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Aí para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Aí lá para trás. 2, 3, 4, 5. Para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para baixo. 1, 2, 3, 4. Enfim, esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y, esse aqui é o eixo Z. Aí vamos tentar colocar esses pontos para ver se eles fazem sentido da forma que a gente viu. Tem que fazer, só não sei se vai fazer, vai ficar bem desenhado. Ó. O primeiro vetor é o vetor 2, 1 e 3. Ele parte da origem, 2, 1 e 3. X é 2, aí Y é 1. Então a gente vai ter isso aqui, ó. Ponto. E 3. 1, 2 e 3. 3 aqui. Aí esse 3 aqui, ele tem que fazer um paralelo assim, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Esse aqui seria o vetor U. Mais ou menos isso. Aí o vetor V, menos 1, 2 e 2. Menos 1 é X, tá aqui. Aí 2, a gente passa uma paralela aqui, ó. E 2, 1, 2. Tanana. Aí isso aqui vem pra cá assim. Vai ser isso aqui, ó. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aqui tá no R3. É ruim de visualizar e é ruim de fazer. Aí quando você somar os dois, vai dar 1, 3 e 5. 1, 1, 2, 3. Pra cá, ó. Pra cá. E 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar exatamente pra frente isso aqui, assim. Uma coisa assim. Esse do meio é a soma. Aí agora, multiplicando o por 2, deu 4, 2 e 6. A gente tem o 2. Não, deu 4, 2 e 6. A gente tem o 4. 1, 2, 3, 4 no X. Aí 2. 2, ó. Vai de encontro com 2 aqui. Tem que fazer. Essa linha aqui tem que ser sempre paralela a essa. Né? E vice-versa. E essa daqui, ó, tem que ser paralela a essa. Deveria, né? Paralela. Porque eu desenho aqui, meu amigo. Aí pronto. Aí o último ponto é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá em cima. Aí teria que passar aqui. Aqui assim, ó. Você passa essa linha aqui, ó. Ela tem que ser paralela a essa daqui, ó. Paralela. Aí o vetor sairia de lá. Sairia do centro. Pra cá, ó. Exatamente duas vezes U. Não ficou muito bem feito, não? Mas dá para entender, ó, que U foi multiplicado por 2. Se ele tinha comprimento 5, ele agora tem comprimento 10. Se ele tinha comprimento 2, agora ele tem comprimento 4. Isso aqui seria duas vezes U. Mesma direção e sentido. Ok? O R3 é mais complicado. Se fosse o R2, dava para visualizar melhor. Continuar. Aí agora, ó, vetor definido por dois pontos. A gente tem dois pontos, a gente define um vetor. Só justificar isso. Ó, o ponto A, x1, y0, e B, x2, y2, z2, representa os vetores OA e OB, respectivamente. Então, o vetor, um ponto no espaço, ele pode ser visto como um vetor. Então, o vetor ele é representado por um ponto, né? Então, esse ponto representa esse vetor, seja qual ponto for. Por exemplo, isso aqui é um ponto, ó.
como a gente viu. Isso aqui é um ponto. 2, 1 e 3. Só que ele representa o vetor U, que a gente colocou aqui no R3. Então, um ponto representa um vetor. Aí, só que o vetor AB, se você tem dois pontos, você pode encontrar um novo vetor, que é um vetor que tem extremidades em A e em B. Então, você tem um ponto, como a gente viu, você tem um ponto A e um ponto B, então você vai ter um vetor que tem extremidades em B, em A e em B. E como é que eu encontro esse vetor? Né? Como é que eu encontro esse vetor? O vetor AB. É o seguinte, ó, AB, às vezes coloca um traço em cima, né? Às vezes não coloca, eu não vou colocar não, porque eu não usei desde o começo. Ele vai ser o quê? AB é o vetor é o vetor B menos A. Por quê? Deixa eu só descer aqui para a gente justificar. Ó, porque você vai ter o vetor aqui, ó, A, e você vai ter o vetor O, B. Aí eu quero o quê? Deixa eu fazer diferente aqui. Fazer só maior aqui. Pronto. Aqui seja O, B. Aqui é o ponto B, esse pontinho, e aqui é o ponto A, esse pontinho aqui. Vamos supor que seja a origem, né? A origem. Aí o que que acontece? Eu quero o vetor AB, de A até B, né? Só que de A até B, a gente viu que isso aqui é o quê? Isso aqui é a subtração, né? É B menos A. De A até B, a flechinha aqui, ó. De A até B, isso aqui é B menos A. Então, isso aqui, em termos de vetores, isso aqui vai ser o vetor OB menos o vetor OA. Tá certo? Em termos de vetores. Como é que eu faço isso? Lembra? Passa a paralela aqui. Cadê? Passa a paralela, né? Aqui é que eu já coloquei a subtração. Passa a paralela aqui, né? Aí inverte e faz a diagonal no meio. Certo? Pronto. Então, como a gente já viu que isso é a subtração de dois vetores, então vai ser o quê? Como os pontos são vistos como vetores, então o vetor AB vai ser o quê? Vai ser o vetor OB menos o vetor OA. Mas quem é o vetor OB? O vetor OB é exatamente representado pelo ponto B. Então, é x2 menos xy2 e z2. Menos quem é o vetor OA? É representado pelo ponto A, x1, y1 e z1. Aí, subtração de dois vetores, mesma coisa da soma, como a gente viu. Representa o quê? Soma com o inverso, x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Então, se você tem dois vetores, o vetor. Você tem dois vetores? Não, desculpa. Você tem dois pontos. O vetor que tem extremidade em uma das pontas, né, e outra extremidade em outro ponto, é um ponto menos o outro, né? Exatamente o que está aqui, ó, que é o ponto B menos o ponto A. Então, a gente define o vetor AB como sendo B menos A. Tá certo? Simplesmente porque B representa o vetor OB e A representa o vetor OA. Olha o exemplo. Você tem o ponto A e o ponto B. Então, o vetor AB, como a gente viu, é B menos A. Então, vai ser B, 2, menos 2 e 3, menos 1, 3 e 4. Então, vai ficar 2 menos 1 dá 1, já vou fazer direto. Menos 2, menos 3, menos 5. E 3 menos 4, menos 1. Então, você tem esse vetor. Se você fizer no plano, no espaço, né, no R3, você vai ter esses dois pontos como sendo extremidade desse vetor. Aí a gente viu soma, subtração de vetores, multiplicação por um escalar. Aí quando você vai multiplicar dois vetores, essa multiplicação ela é chamada de produto escalar. E ela segue uma orientação de como multiplicar. Você multiplica, digamos, U e V
o escalar V, é assim que se lê, né? E coloca o mesmo pontinho da multiplicação entre dois números. O escalar V vai ser o quê? Vou só colocar os vetores aqui, ó, x1, y1, z1, escalar com x2, y2 e z2. Como é a multiplicação escalar? Você multiplica a primeira coordenada com a primeira coordenada, vai ficar x1 vezes x2, aí soma y1 vezes y2 e z1 vezes z2. O importante ressaltar é que quando você soma dois vetores, o resultado dá um outro vetor. Quando você multiplica um número por um vetor, o resultado dá outro vetor. Mas quando você multiplica dois vetores, faz o produto escalar, chama de produto escalar, porque é o produto de dois vetores, né? Não são números. O resultado dá um número real. Isso aqui é um número real. Por quê? Isso aqui é um número real, isso aqui é um número real, isso aqui é um número real. Então, o resultado do produto escalar é um número real. Tem um outro tipo de produto entre vetores que é chamado de produto vetorial. Aí sim, produto vetorial, o resultado dá um outro vetor. Veja só, vamos pegar esse exemplo, 2 menos 3 e 4, V, 1 menos 1 e 2. Então, o produto escalar, o V, é igual a quê? É o vetor 2 menos 3 e 4 vezes 1 menos 1 e 2. Aí você multiplica o primeiro vezes o primeiro valor, 2 vezes 1, coordenada de x vezes a coordenada de x, mais menos 3 vezes menos 1, mais 4 vezes 2. Aí vai ficar o quê? 2 vezes 1 dá 2, menos 3 vezes menos 1 dá 3, e 4 vezes 2 dá 8. Aí você soma, 8 mais 2 dá 10, 10 com 1, 13. Então, o produto escalar realmente é um número. A gente vê agora o módulo de um vetor. Lembra que um vetor ele é representado por ter direção, sentido e módulo, né? No caso, o comprimento, que é o módulo. Pronto. Então, o módulo do vetor, ou seja, o comprimento desse vetor, ele é dado pela raiz quadrada do produto escalar dele por ele mesmo, né? Então, você tem um vetor x, y, z, módulo desse vetor é um número real não negativo e será a raiz quadrada do produto escalar dele por ele mesmo, né? Aí, quem é o produto escalar dele por ele mesmo? Só a gente fazer aqui, ó, v vezes v vai ser x, y, z vezes x, y, z. Aí, isso aqui vai ficar x vezes x, y vezes y e z vezes z. Aí isso aqui vai dar o quê? X ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado. Então isso aqui vai ficar x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Isso aqui lembra alguma coisa, né? Lembra o Teorema de Pitágoras. Se a gente considerar o x, y, z, é exatamente o Teorema de Pitágoras para comprimento de vetor. Imagina x, y no R2, que é mais simples. Veja só, você tem aqui o R2. É mais fácil de visualizar. Tem aqui o R2. Aí você tem um vetor, certo? Eu quero saber o comprimento desse vetor. Ele tem coordenada x, né, e coordenada y, x, y. Então, o comprimento desse vetor, por Pitágoras, vai ser o quê? O vetor ao quadrado é igual cateto. Vou pegar esse cateto aqui, ó. É um cateto e aqui é o outro. Esse daqui vale x como valor absoluto e esse aqui vale y como valor absoluto. Então, vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o módulo vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Do mesmo jeito você faz para o R3. Né? Então, é exatamente a ideia, ela vem do Teorema de Pitágoras. Né? Porque o comprimento do vetor. O comprimento de um vetor é dado, né, pela distância da origem até a extremidade do vetor. O vetor ele não sai da origem, tá? A distância entre dois pontos, que é exatamente o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras. Vamos ver esse exemplo? 3 menos 4 e 5. Então, o módulo desse vetor, como a gente viu, vai ser o quê? Raiz quadrada de quem? Quadrado da primeira coordenada
mais o quadrado da segunda coordenada mais o quadrado da terceira coordenada. Não é simples? Aí você faz 9 mais 16 mais 25, né? 9 mais 16 dá 25. Então fica 25 mais 25, né? Isso aqui dá o quê? 25 mais 25 dá 2 vezes 25. Por que 2 vezes 25? Porque eu quero extrair a raiz. Raiz de 2 não tem. Raiz de 25 dá 5. Você coloca fora da raiz e o resultado dá 5 raiz de 2. A gente tem esse resultado. Dado um vetor v diferente de zero, a gente tem que v dividido pela sua norma, pelo seu módulo, ele é unitário, né? Isso aqui vale para todo vetor. Para que serve isso, né? Porque se você tem um vetor que tem uma direção em um sentido, vamos supor que você queira um vetor unitário, que tem a mesma direção, o mesmo sentido desse. Então você pega ele e divide pela sua norma. Que às vezes o que é interessante é isso aqui, ó. Esse aqui dá para você resolver o seu problema, enquanto que o outro, por não ser norma unitária, não resolve. Em outras situações, você pode considerar que ele existe, porque de fato ele existe. Você considera um vetor unitário na direção de tal que ele existe. Isso é fácil de verificar. Está dizendo que esse vetor aqui ele é unitário. Se ele é unitário, ele faz o quê? Ele tem módulo igual a 1. Será que é verdade? Ó, o módulo de U é igual ao módulo de V sobre V. Mas como a gente viu, a gente pode escrever dessa forma. 1 sobre módulo de V vezes V. Só que como a gente viu, o módulo de um escalar vezes um vetor dá igual ao módulo escalar vezes o módulo do vetor. Isso aqui é um número, viu? Isso aqui é um número, isso aqui é um vetor. Então, o número pode ser conservado, 1 sobre o módulo de V, vezes o módulo do vetor. Só que esse módulo aqui é o módulo de uma coisa positiva. Então, repete essa coisa positiva, vezes o módulo do vetor. Então, esse aqui, ó, divide por esse, dá 1, e o resultado é 1. Certo? Bem simples de verificar. E essa verificação aqui ela é geral. Isso aqui não é no R3. É qualquer vetor, vale isso. Exemplo, ó, considere esse vetor 3 menos 4 e 5. Vamos tornar ele unitário? Não é tornar ele unitário, mas sim encontrar um vetor unitário que tenha a mesma direção e sentido que ele, né? Ou seja, um vetor. O que que a gente faz primeiro? Determina a norma dele. Esse aqui vai ser o quê? Já foi feito, né? Deixa eu só subir aqui, ó. Já foi feito, é o mesmo vetor, né? Então isso aqui vai ser 2 raiz de 5, já foi feito. Então, o vetor unitário, vou chamar ele de U, ele vai ser o quê? 2 menos 4 e 5 dividido por 2 raiz de 5. Aí isso aqui dá o quê? 2 sobre 2 raiz de 5 menos 4 sobre 2 raiz de 5 e 5 sobre 2 raiz de 5, né? Então, esse vetor aqui, que dá para simplificar por 2, racionalizar, esse vetor aqui ele é unitário, né? E você pode verificar isso. Basta você tirar o módulo dele, o resultado tem que ser igual a 1, certo? Né? Dá para simplificar, ó. Deixa eu só simplificar. Eu divido por 2 a primeira coordenada, de cima e embaixo. Aí fica 1 sobre raiz de 5. Aí divido por 2 de cima e embaixo, segunda coordenada. Fica menos 2 sobre raiz de 5. Aí na outra não pode fazer nada por enquanto. Eu vou racionalizar na próxima. Agora vamos racionalizar. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 5 primeiro. Aí fica raiz de 5, embaixo raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Aí raiz de 5 de novo, na segunda coordenada. Fica 2 raiz de 5 sobre 5. E na terceira, raiz de 5 em cima, fica 5 raiz de 5. E abaixo fica 2 vezes 5. Esse 5 aqui com esse 5, ó, cancela. A gente pode apagar ele. Pronto. Aí abaixo fica 2. Fica 2. Raiz de 5 sobre 2. Então, esse vetor ele é unitário. Você pode fazer o módulo dele, que vai dar 1. Aí a gente tem agora a propriedade do produto escalar, né? Dado U, V e W, vetores quaisquer, né? Vetores quaisquer, e K um número real,
primeira propriedade é o quê? É que um produto escalar de um vetor por ele mesmo é sempre maior ou igual do que zero, certo? E vai acontecer do produto escalar ser igual a zero se somente se esse vetor ele é exatamente o vetor nulo. Nesse caso aqui, o vetor nulo é o R3, né? É o vetor de três coordenadas. Pode ser de R2, pode ser até R4, 5, 6. Pode ser de N coordenadas, tá certo? Aí a segunda propriedade é a comutativa. U escalar com V é a mesma coisa de V escalar com U. Aí tudo isso você pode verificar com coordenadas. Como o estudo aqui não é um estudo de álgebra vetorial, mas sim de álgebra linear, e a gente está só revisando vetores. O produto escalar ele é distributivo, né? Você distribui U vezes V mais U vezes W. Aí o produto escalar, deixa eu ver o próximo aqui, ele é associativo em relação a um escalar, né? Ou seja, K que multiplica U vezes V, aqui é um número, dentro do parênteses, é um número vezes um vetor. Escalar, tem pessoas que fazem até um pontinho maior, para dizer que é o escalar. Isso aqui é igual a quê? É igual a K que multiplica U escalar com V, né? Então, existe essa associatividade, tá certo? E a última, CDE, que é a mais óbvia, é que U escalar com U é igual ao vetor U ao quadrado, né? Já que o módulo do vetor U é igual a raiz quadrada de U com U, então U com U é o módulo de U ao quadrado. Eu pegar essa igualdade aqui, ó. Cadê ela? Cadê? Aqui, ó. Pegar essa igualdade aqui e elevar ao quadrado os dois lados. Só que lá é U e aqui é V, né? Você leva ao quadrado aqui e aqui. Aí cancela essa aqui. Então, V escalar V é igual a módulo de V ao quadrado. Exatamente direto, né? Aí na observação a gente tem essas duas consequências aqui, ó. Que em módulo, U mais V ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado mais duas vezes U escalar V mais um módulo de V ao quadrado. Isso aqui é muito parecido com o quadrado perfeito para números. Ó. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Mas a gente está trabalhando aqui com vetores, né? E vale essa segunda também, trocando o sinal. Então, ela é fácil de verificar, ó, veja só. É módulo de U mais V ao quadrado. Isso aqui, por definição, é o quê? É U mais V escalar U mais V. Mas como a gente viu, vale a distributiva. Onde? Aqui, ó, no item C. Então, vamos distribuir. Isso aqui a gente vê como sendo um só e eu vou distribuir com esses dois. Então, vai ficar o quê? Vai ficar U mais V escalar com U mais U mais V escalar com V. Aí você volta aqui, ó, e vê no item B que vale associativa. Então vamos associar esses dois. Associando vai ficar o quê? U que multiplica U mais V mais V que multiplica U mais V. Eu não estou colocando pontinho não, mas é escalar, viu? Vetores são escalar. Aí agora a gente usa novamente a distributiva e fica U escalar com U mais U escalar com V. Aí agora distribuir de novo, agora o V. V escalar com U mais V escalar com V. Ora, U escalar com U é o módulo de U ao quadrado. Aí U escalar com V, eu posso usar aqui a comutatividade. A gente já viu aqui acima o que vale. Foi o item B. Então vai ser U escalar com V e V escalar com V é o V ao quadrado. Então, esse aqui vai ficar o quê? U ao quadrado. Aí eu tenho U escalar com V duas vezes. Aí fica duas vezes U escalar com V mais mod de V ao quadrado. Então, a gente chegou na igualdade. Essa segunda você pode desenvolver do mesmo jeito ou você pode simplesmente fazer
Mais fácil. Você faz U menos V e usa 1. Veja só, eu coloquei faz, você usa 1. Usa 1, ó. Veja só, U menos V ao quadrado. Isso aqui é o que? É U mais menos V ao quadrado. Então, eu tenho o vetor menos V. Então, eu vou aplicar o item 1. Aí fica módulo de U ao quadrado, aqui eu estou usando 1. Aí, mais 2 vezes U, escalar com o vetor menos V, mais módulo de menos V ao quadrado. Aí isso aqui vai ser o quê? Ó? Igual, deixa eu colocar, aí fica módulo de U ao quadrado. Aí eu tenho aqui o menos V é o menos 1, então ele pode ser, né? Ele pode usar aqui a comutatividade, aí fica menos 1 vezes 2, menos 1 vezes 2 dá menos 2, U escalar com V, e aqui eu vou ter módulo de menos V. Só que o módulo de menos V, como a gente viu, é o módulo escalar vezes o módulo de V. Aí o módulo escalar aqui é o módulo de menos 1. O módulo de menos 1 é 1. Então anula e fica V ao quadrado. Então você usando o item 1 sai direto. Ou você pode desenvolver que também sai. Aí a gente vê agora ângulo entre dois vetores, né? Se você tem dois vetores, um para cá, né, e um para cá, o ângulo entre eles é igual ao ângulo das retas paralelas que passaria pelos vetores, né? O ângulo entre duas retas, é a mesma ideia. Então você faz o quê? Você pega um vetor desse, né, e coloca eles saindo da mesma origem, né? Tendo a mesma saída, mesma extremidade. E esse ângulo aqui é exatamente o ângulo entre os vetores. Intuitivamente é isso. Esse ângulo ele é sempre maior ou igual do que zero. Ele é zero quando os dois vetores forem paralelos. Você tem aqui um vetor e o outro paralelo, né? E ficou torto. Então esse ângulo acaba sendo zero, nesse caso. E ele será no máximo igual a π, que é 180 graus. Ele será igual a 180 quando o ângulo tiver a mesma direção em sentido oposto. Esses dois vetores aqui, eles têm π, que é 180 graus. Não é isso? Então, ângulo entre vetores, a ideia é essa. Para calcular o ângulo entre dois vetores, né, a gente vai fazer a construção. Imagina um vetor U e imagina um vetor V. Pela regra do paralelogramo, a gente pode, né, passar aqui um paralelo, passa aqui outro paralelo, aí a gente vai ter o ângulo, que é o ângulo θ, né, e a gente vai ter a subtração dos dois, que é esse vetor aqui, né, não é U menos V, é U menos V, U menos V. Aí o que que acontece? A gente pode usar aqui a lei dos cossenos, mas para usar a lei dos cossenos eu tenho que saber esses lados quanto vale. Esse lado aqui, esse aqui por ser U, esse lado aqui vale módulo de U. Esse outro lado aqui vale módulo de V. E esse lado aqui ele vale módulo de U menos V. Então eu posso muito bem usar a lei de cosseno para saber que ângulo é esse, né? Qual é a relação desse ângulo com esses vetores. Então, usando a lei de cosseno, tá aqui usando dos cossenos. A lei dos cossenos a gente estuda no segundo ano do ensino médio, né? Às vezes, quando o professor lá ele passa, né? Pra gente. Então a lei dos cossenos diz o seguinte, ó, que o lado oposto ao ângulo ao quadrado é igual a um dos lados ao quadrado. A lei dos cossenos é aplicada em um triângulo que não é retângulo, viu? Então o lado oposto ao ângulo ao quadrado é igual a um dos lados ao quadrado mais o outro lado ao quadrado menos duas vezes o valor de um lado vezes o valor do outro lado vezes o cosseno do ângulo, certo? Cosseno do ângulo. Aí vamos lá.
Esse lado esquerdo a gente já viu. Isso aqui é módulo de u ao quadrado menos 2 vezes u escalar com v mais módulo de v ao quadrado. Aí do lado direito eu tenho módulo de u ao quadrado mais módulo de v ao quadrado menos 2 vezes módulo de u vezes módulo de v vezes o cosseno de θ. Aí eu tenho aqui esses termos que são iguais. Ó. Esse aqui cancela com esse. Esse aqui cancela com esse. Aí vai sobrar quem? Vai sobrar menos 2 u escalar com v igual a menos 2 módulo de u vezes módulo de v vezes o cosseno de θ. Eu quero achar o cosseno de θ. Então, eu pego tudo isso que está multiplicando e passo dividindo. Então, o cosseno do θ vai ser igual. O valor que está do outro lado, 2 u escalar com v, dividido por menos 2 módulo de u vezes módulo de v. Esse menos 2 com esse menos 2 simplifica. Então, você vai ter u escalar com v, módulo de u vezes módulo de v. Que é exatamente o ângulo entre dois vetores é dado dessa forma. Vezes v. Alguns livros, ou em alguma situação, quando a gente está estudando álgebra vetorial, ele define o ângulo como sendo isso aqui. Mas tem uma explicação, né? Existe essa relação com a lei dos cossenos. Quando você está estudando física, né, você vai definir lá produto escalar, o produto escalar de dois vetores, u vezes v, é exatamente o módulo de u vezes o módulo de v vezes o cosseno entre os vetores. Né? Que isso aqui tem um resultado de física, não sei se é o trabalho, acho que é o trabalho realizado no ângulo, isso é o trabalho realizado, alguma coisa assim. O produto escalar desses dois vetores é o ângulo e o ângulo entre os vetores, definido dessa forma. Ou seja, existe toda, vamos dizer, casa o conhecimento de lá com o conhecimento daqui, com toda forma que for definido, faz sentido, né? Faz sentido. Você pode construir de um lado, constrói de outro, no final acaba tendo o mesmo significado. Da onde você partir, você chega no mesmo resultado, né? Aí veja um exemplo aqui, ó, U e V, né? Eu eu quero encontrar o ângulo entre esses dois vetores. A primeira coisa que eu faço é determinar um módulo de U. O módulo de U é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? É a coordenada desquadrada. Então, isso aqui vai dar raiz de 3, né? O quadrado das coordenadas. Aí, o módulo de V, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Vixe Maria, como ficou feio. É 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, vai dar 4 mais 4 mais 4. Ou você pode escrever isso aqui como? Como 2 ao quadrado vezes 3, né? 3 vezes que ele aparece. Não é isso? 3 vezes 2 ao quadrado. Aí 2 ao quadrado dá raiz, dá 2. 2 raiz de 3. É isso? Aí agora você faz o escalar com V. O escalar com V vai ser o quê? Tá certo que você pode substituir na forma, sair fazendo a conta tudo junto, mas eu tô fazendo separado. O escalar com V vai ser o quê? Vai ser 1 vezes 2 2 2. Aí vai ficar 2 1 vezes 2 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2 4, com 2 6. Aí você junta tudo isso. Então, cosseno do ângulo vai ser U escalar com V, mod de U, mod de V. U escalar com V deu 6. Módulo de U deu raiz de 3. E módulo de V, 2 raiz de 3. Aí vamos lá, deu 6 em cima, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Embaixo dá 3, dá 6, em cima dá 6, isso aqui deu 1. Cosseno de θ igual a 1. Qual é o valor de θ? O cosseno de quanto é igual a 1? Cosseno de zero, né? Então, θ é igual a zero. Logo, θ é igual a zero. Né? Lembrando que o ângulo entre os vetores é o θ, mas na forma a gente encontra o cosseno do ângulo. Não é o ângulo aqui não, é o cosseno. O ângulo não é 1. O cosseno do ângulo é que é 1.
fazendo com que o ângulo seja, nesse caso, zero. Nesse caso aqui, o cosseno é zero, o desenho é esse não, viu? Cosseno é, se o ângulo é zero, a figura não é essa não, viu? Em que o ângulo é zero é que eles são paralelos, certo? Que é o caso. Olha, vamos ver outro exemplo. U igual a menos 2 e V igual a zero menos 2. Vamos colocar direto na fórmula. Cosseno de θ é igual a U escalar com V, módulo de U, módulo de V. U escalar com V vai ficar menos 2, escalar com zero, menos 2, dividido, vamos lá, módulo desse primeiro aqui, raiz quadrada. Menos 2 ao quadrado, 4, menos 2 ao quadrado, 4. Você tem que ter a fórmula em mente, né? A raiz quadrada da soma do quadrado das coordenadas. Aí, vezes 0 ao quadrado, 0, 2 ao quadrado, 4. Aí, produto escalar em cima, menos 2 vezes 0, deixa eu colocar menos 2 vezes 0, mais menos 2 vezes menos 2. Aí, na parte de baixo, raiz de 4 mais 4 dá raiz de 8, ou melhor, dá 2 vezes 4. Aí, vezes raiz de 4. 4 mais 0. Aí isso aqui dá igual. Esse primeiro aqui, essa primeira parcela dá 0. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4. Aí embaixo eu tenho que raiz de 4 é 2. Então fica 2. Raiz de 2 vezes 2. Aí fica 4. 2 vezes 2, 4. Fica 2. 4 raiz de 2. 4 simplifica com 4, fica 1 sobre raiz de 2. Aí você racionaliza, ou seja, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. O meu 2 está saindo feio, que é um 2, viu? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, aí em cima fica raiz de 2, e abaixo raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, cosseno de quanto tem como resultado raiz de 2 sobre 2? Cosseno de 45 graus. Ou melhor, termos de π sobre 4, tá certo? Então, o ângulo é π sobre 4. Nesse caso aqui, a gente tem um negócio assim, ó. Aqui é o U e aqui né, é o V. 45 graus, a metade 90. Metade 90. É uma coisa assim, ó. Certo? Aí a gente tem paralelismo e ortogonalidade, né? Como a gente já viu, dois vetores são paralelos quando eles têm a mesma direção. Né? A mesma direção e são paralelos. Né? Que são colineares. Colineares, mesma direção. Nessa sentido aqui de paralelo, a gente usa essa notação para dizer que U é paralelo a V. Então, eles são paralelos quando existe um vetor, um vetor não, desculpa, um número que multiplicado pelo outro vetor dá igual ao primeiro. Ou seja, existe um K que multiplicado por V dá igual a U. Você pode generalizar e dizer dessa forma. U é paralelo a V se somente se existe um K que multiplicado por V dá igual a U. E faz sentido. Ó. U é igual a V, né? Somente se x1, y1, z1 é igual a K, x2, y2, z2. Usando multiplicação do escalar por um número, você vai ter k x2, k y2 e k z2. Então, usando agora a igualdade, você vai ter o quê? Você vai ter que x1 é igual a k x2, y1 é igual a k y2 e z1 Z1 é igual a K Z2, certo? Aí, a ideia, como generaliza dizendo que K vezes V é igual a U, é porque é, tanto faz você dizer que K vezes V é igual a U, ou dizer que
V é igual a 1 sobre K vezes U. Ou seja, existe um escalar que multiplicado por um vetor dá igual ao outro. Então, você pode já generalizar dizendo que é K vezes V, porque no caso do U seria 1 sobre K, né? 1 sobre K. Então, de toda forma, faz sentido. Aí existe essa relação entre as coordenadas, fazendo com que K, isolando o K aqui em cada igualdade dessa, K vai ser o quê? Vai ser x1 sobre x2, K vai ser y1 sobre y2 e vai ser z1 sobre z2. De forma bem técnica, às vezes duas pessoas, uma pessoa vai olhar se um vetor é múltiplo do outro ou não, só dividindo as coordenadas. Se der sempre o mesmo valor, é porque eles são paralelos, né? Vamos olhar um exemplo. Olha esse exemplo. Para verificar se dois vetores são paralelos ou não, costuma-se simplesmente dividir as coordenadas, como eu falei. Então, você faz o quê? Você pode dividir o de V pelo de A. Menos 4 dividido por menos 2 é igual a 6 dividido por 3, que é igual a 8 dividido por 4, que dá 2. Então, 2 é o valor de K, tá certo? Se desse um diferente desses valores, né, um desse aqui resultasse diferente, então ele não seria paralelos, né, não seria colineares, tá certo? E nesse caso, o K é igual a 2, que é o número que vai ser multiplicado por o U, e não por V, né? Porque nesse caso aqui, você tem que V é igual a 2 vezes U, né? Se você multiplicar. Então, nesse caso, U é 1 sobre 2 V, né? Então, o K da definição seria 1 meio, se você for falar de V. Mas a ordem não importa, né? A ordem não importa. Tanto V, tanto U. Tanto faz, é um número vezes um vetor que dá o outro vetor. Isso é o que importa. Aí a gente tem que dois vetores U e V são ortogonais quando, né, o ângulo entre eles é igual a π sobre 2, né? Aqui é o ângulo entre eles, não escrevi não, mas é. O ângulo entre eles é igual a π sobre 2. Então a gente vai ter o quê? Que o cosseno de π sobre 2 é quanto? 90, é 90 graus, né? O cosseno de 90 graus é zero. Só que o cosseno entre dois ângulos é U escalar V módulo de U vezes módulo de V. Então, isso daqui vai ser igual a zero. Isso implica que U escalar V é igual a zero. Então, dois vetores são ortogonais somente se o produto escalar é igual a zero. Nesse caso do R3, você vai ter o quê? x1, y1 e z1. x2, y2 e z2. Isso aqui é igual a zero. Então, vai ter x1 vezes x2 mais y1 vezes y2, z1 vezes z2. Só colocando em coordenadas. Isso aqui vai ter que ser zero para que eles sejam ortogonais. E nesse caso, a gente denota, vou colocar aqui em cima, a gente denota a ideia de ortogonal, ó, U é ortogonal a V, a gente coloca U, aí bota esse T de cabeça para baixo, V. U é ortogonal a V somente se o escalar V é igual a zero, né? O escalar V é igual a zero. E a gente tem aqui esse exemplo, ó. Está dizendo que U e V são ortogonais. Então, você calcula U escalar V. O escalar V vai ser o quê? 1, 2, 3, escalar com menos 3, 0 e 1. Aí vai dar 1 vezes menos 3, mais 2 vezes 0, mais 3 vezes 1. Aí aqui vai dar menos 3, mais 0, 2 vezes 0 dá 0, mais 3. Menos 3 mais 3, 0. 0 mais 0, 0. Então resulta em 0. São realmente ortogonais. Pronto. Até aqui a gente viu espaço vetorial. Espaço vetorial não, desculpa. A gente viu vetores no R2 e R3. Mas no R3, né, a gente generaliza para o R2. E também tudo isso que a gente viu no R2 pode ser estendido para o espaço Rn. Na verdade,
A gente chama de espaço porque de fato vai ser um espaço vetorial depois que a gente vê espaço vetorial, começar a parte de espaço vetorial. Pode ser estendido para Rn. O que seria o Rn? Eu vou só dar uma ideia aqui, e na próxima aula a gente começa com espaços vetoriais e vê diretamente o que é o Rn. Qual é a importância de estudar o Rn? Só repetindo, a gente estuda em álgebra linear a ideia de espaço vetorial. Espaço vetorial envolve, abrange uma quantidade enorme, né? De conjuntos que são espaços vetoriais. Aí o Rn, o Rn, assim como o R3, R2, ele é o mais visível para a gente ver os exemplos, para a gente enxergar, e ele serve muito como exemplo para a gente se orientar e entender melhor a ideia das propriedades dos resultados de álgebra linear. Então vamos lá, do mesmo jeito que a gente definiu o R3, a gente tem o Rn. Ó. Vai ser o conjunto de todos os pontos x1, x2, x3 até xn, tal que cada x índice desse, a gente diz xi, pertence aos reais. E esse i está variando de 1 até n. Né? O Rn ele também é visto como a n cópias de R cartesiano R. R cartesiano R, cartesiano R. Então, cada valorzinho desse ele pertence a um número real aqui, ó. Tá certo? É o Rn. Aí vamos ver aqui, ó, como é que fica as coisas. Ó, considere U e V dentro do Rn. Sejam U e V dentro do Rn. A primeira coisa é que U se escreve com N coordenadas. A gente pode escrever ele como sendo x1, x2. Lembra que a gente escreveu o vetor x1, y1. Aí aqui para diferenciar, já que é N coordenadas, x1, x2, x3 até xn. Aí o V, a gente pode colocar y1, y2, y3 até yn. Um vetorzinho w a gente colocaria, né? E z1, z2 até zn. Aí a gente vai ter o quê? A igualdade, o é igual a v, generaliza do mesmo jeito, é igual a v se somente se x1 é igual a y1, x2 é igual a y2 até o yn. Xn é igual a yn. Aí a segunda coisa, só para a gente se familiarizar com a notação. A soma, U mais V, você somaria x1, colocar só o x1, até o xn, mais y1 até o yn. Então você soma as duas, fica x1 mais y1, do jeito que a gente somou lá no R3, a gente soma coordenada por coordenada, xn mais yn, certo? Aí C, a gente tem o escalar vezes um número, vezes o escalar vezes o vetor U, vai ser o quê? Vai ser o escalar vezes a primeira coordenada, o escalar vezes a segunda coordenada, até o escalar vezes a enésima coordenada. Aí o D, o escalar V, vai ser o quê? x1 até o xn, escalar com y1 até o yn. Aí vai ser o quê? O primeiro vezes o primeiro. Lembrando que aqui é um produto escalar e aqui é uma multiplicação entre dois números. Então é bom tomar cuidado nisso. Aí mais cuidado só para entender na hora de fazer algumas demonstrações, porque algumas coisas acabam sendo diferentes. CDE, tá certo? Algumas coisas eu posso usar e outras não. O módulo do vetor é exatamente o escalar U, V não. Escalar U. Aí isso aqui vai ser o quê? Isso aqui no Rn, né? Vai ser x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, xn ao quadrado. Tá certo?
Então, esse aqui é o espaço em que é mais visível. Algumas pessoas, quando vai dar um estudo de álgebra linear bem simples, às vezes se restringe a estudar mais só o RN. É só o RN, fala de outro espaço vetorial, mas mais só o RN. Aí dá uma sensação que o RN é o único espaço vetorial. Aí, às vezes, quando a gente vai fazer uma demonstração, a gente cai no erro, uma demonstração que vale para espaços vetoriais gerais, a gente cai no erro de querer usar coordenadas, né? Mas se está falando de um espaço vetorial geral, você não usa coordenadas. Coordenadas é por Rn. Nesse caso aqui, você tem que usar a característica de espaço vetorial no geral, que a gente vai ver na próxima aula. Então, na próxima aula a gente começa a primeira aula de álgebra linear. A primeira aula ela começa com espaços vetoriais, aí depois a gente vê subespaço, combinação linear e etc, né? Várias outras coisas. Beleza? Então, até lá. De vetores, era só isso. Valeu!